Olá a todos e todas. Hoje nós estamos aqui para mais uma roda de conversa na Escola Atael, Fernando Costa, da Diretoria de Diadema. Estamos muito felizes porque nós estamos aqui numa roda de conversa com as professoras cursistas do programa Multiplica, representantes da Diretoria de Diadema. Estamos muito felizes por isso. O objetivo de estarmos aqui hoje é saber um pouquinho desse movimento que as professoras cursistas estão fazendo dentro da Escola Atael. Para isso, nós gostaríamos de ouvi-las, como é o objetivo do programa, não é verdade? O programa, ele quer que nós, PECs, falemos menos e que os professores falem mais. E nós vamos representar isso aqui neste momento. Sabendo que o programa, professoras, ele tem assim um objetivo de multiplicar os saberes, que ele tem assim a intenção de compartilhar, de estar assim trocando experiências, inclusive entre todo o estado de São Paulo, que isso é muito bacana, né? Então, e aí vocês se inscreveram para o programa. Quando vocês se inscreveram, vocês sabiam que tinham o feedback, que tinha o feed forward, que vocês sabem que é a expectativa. Eu gostaria de saber qual é a expectativa, qual foi a expectativa, na verdade, de vocês em relação ao programa quando vocês se inscreveram. Quem gostaria de começar? Professora Bianca, por favor. Boa tarde. Obrigada, né, por essa chance de falar. Eu sempre gostei dessa parte de interagir com outros colegas e eu percebi assim que o foco do Multiplica era exatamente esse. Era nós revermos alguns significados quanto à aprendizagem e o foco era sempre em você ressignificar tuas práticas de aprendizagem, mas não só focada no teórico, mas na vivência dos outros colegas, porque afinal de contas quem está ali frente a frente com a sala, com os alunos, somos nós. Então assim, eu percebi que muito do que foi falado ali, então assim, deu certo com a minha sala, eu vou fazer assim, deu certo, o que aconteceu, quais são os impactos. Então assim, foram coisas, foi realmente uma troca de experiência para a gente ressignificar mesmo as práticas de ensino, mas não só na teoria, mas baseada em tudo o que acontece, porque afinal de contas, quem está ali na frente da sala somos os professores, que eu falo que são os cientistas da educação. Eu acho que ninguém melhor do que um professor para falar, olha, isso funciona, isso não funciona, isso aqui deu certo, esse daqui a gente tem que usar um pouquinho mais de tempo, esse a gente vai fazer uma estratégia diferente. Então essa troca, ela fez toda uma diferença. Então assim, muitas coisas que a gente já via aqui, nos ATPCs, que a escola tem uma formação bastante assim, legal, voltada para as metodologias, a gente gosta de usar bastante metodologia diferente, que sempre é uma coisinha diferente. Então a gente teve a oportunidade de multiplicar isso, de depor, de participar das conversas e também de ouvir. Então, para mim, assim, foi de muita valia, foi uma grande expectativa, a expectativa foi totalmente assim, a favor, porque a gente aprendeu muito, com todos, não só com um, tá? Quem mais gostaria de contribuir? Professora? Professora Neuza, fale um pouquinho, então. Sou a professora Neuza, estou aqui diante, né, dos nossos colegas e eu quero falar um pouquinho sobre a expectativa dessa formação que nós estamos em andamento. O que nos trouxe assim de importante, eu acho que o primeiro passo é a contribuição para as nossas práticas, desenvolver o ensino e a aprendizagem das nossas crianças. E as trocas de experiência, né, com os demais colegas. Então, eu fico muito grato, né, de estar participando e enriquecendo os nossos conhecimentos, né? Que
Bacana, né? Mais alguém gostaria de dar uma contribuição a respeito das expectativas, se elas foram consolidadas, como é que elas aconteceram? Mais alguém? Por favor. Boa tarde a todas, sou a professora Angélica, né? E realmente as expectativas foram alcançadas, né? Tínhamos realmente queda de energias, tínhamos professores que não conseguiam chegar, que estavam nos trens, nos metrôs, e mesmo assim a gente não desistimos, nós continuamos, estávamos lá, né, pro Esther, uma delas, né, e nós estamos aí sempre respondendo as perguntas, estamos de prontidão para acolher uma outra também, porque o feedback, né, era nosso mesmo, né, da nossa aula, da nossa participação em salas de aula, é o que deu certo para outra, a gente aplicou na nossa sala, tentamos de acordo com a nossa, né, proficiência da nossa sala, então nós nos ajudamos. Realmente, eu sou muito a favor de formação. Eu venho da educação infantil, da base, e eu amo formação. O professor sem formação, ele não consegue dar sequência ao seu trabalho. Não dá pra gente parar aqui e ficar só com o nosso mundinho fechado nas salas de aula. A gente precisa sair, multiplicar, como diz o curso, multiplicar para nós e o nosso conhecimento, o que a gente faz na didática, ajudar outros professores e os outros também ajudar a gente a aplicar isso em sala de aula. Para mim, a formação foi excelente, superou as minhas expectativas, sinceramente. Eu estou até com saudade já, a Pro já falou que a semana não tem e que já está finalizando as últimas aulas e já vai dar saudade, apesar de ser do nosso fora de horário, toda a questão nossa de logística, mas para mim foi um prazer imenso participar do Multiplica. Adorei. Mais alguém gostaria? Podemos ir para outra questão, para a próxima. Então, e aí vocês vivenciaram aí hoje, esta semana, né? Nós estamos adentrando a 9ª pauta, não é isso? Vocês concluíram, hoje é sexta-feira, né? Então, vocês concluíram a 9ª pauta, olha que legal. Já tiveram aí um bom trajeto, né? Um bom caminho percorrido, né? Que eu entendo, assim, que os primeiros, por serem iniciais, foram um pouquinho mais difíceis. Mas a partir do segundo, do terceiro, já foram se ajustando, vocês já foram se encontrando, né? E o que eu percebo disso? Que de lá para cá, muitos avanços nós observamos sim, né? Eu tratando com as PMs e as PMs tratando com vocês, as professoras multiplicadoras, né? Aliás, espero todas lá na inscrição para a professora multiplicadora, hein? Por favor. Então, diante desse trabalho que vocês viveram nesses mais ou menos 2 meses, de 8 semanas e uma semana a mais, né? O que essa contribuição que tanto nós estamos falando, como é que ela chegou aqui no ATAEL, numa escola PEI, né, que é tão importante, e que vocês vivenciaram esse trabalho também lá, porque vocês passaram por uma pauta formativa que tratou a respeito do programa do ensino de tempo integral, né? Tenho certeza disso. E aí, como é que foi a movimentação desse trabalho dentro da sala de aula? Houve um avanço, houve uma intervenção, teve alguma prática, assim, dos materiais digitais que vocês estudaram a respeito? Teve alguma contribuição com aquele material digital dentro da sala de aula de vocês? Teve? Quem gostaria de falar um pouquinho? Olha aí, não precisa todo mundo, viu? Não precisa todo mundo de uma vez, toda assim, mas não de uma vez. Vamos lá, quem gostaria? Aí. Meu nome é Esther, tá? Olha, a contribuição foi muito interessante, porque nós estamos fazendo a formação do 1º ao 3º ano. E eu estou numa sala de 5º ano. Isso para mim foi enriquecedor, porque muitas vezes a gente fala, o que tem no 3º ano que a gente pode utilizar no 5º ano? E teve uma atividade, que é da pipa,
É a história da pipa e a bicicleta. Olha, é assim, magnífica. E eu levei para o 5º ano, tá? A história. Dei uma roupagem nova, porque 5º, né? Aí dei uma roupagem nova e eu vou utilizar para o final, para apresentar na nossa última aula. E é maravilhosa, gente, é muito bom. Eu acho que isso foi a minha visão, né? Mas o que nós podemos usar? 1º, 2º e 3º, né? A gente só fica no 5º ano e acha que tudo do 5º para frente. Não, a gente pode dar uma roupagem nova e, ó, dar asas à imaginação e usar. Muito bom. Sim, fique à vontade. Fique à vontade. Da minha formação, assim, o que mais eu consegui trazer para a sala de aula mesmo foi de uma aula de ciências. Eu estou fazendo de 5º ano, eu sou professora de 5º ano, então é aquele de densidade da água. Então, assim, nós temos as aulas práticas, tem o praticando do material. Então, aqui na sala eu tive a oportunidade de fazer um boia ou afunda com a turma. Por que afunda, por que boia? Porque a densidade da água é maior. Então, nós gravamos, aí outros professores, eu também vou fazer, o que você levou? Não, os alunos que levam os objetos, você coloca água. Então, assim, era algo que estava no material, que todo mundo escreve, todo mundo conversa, que é uma das técnicas do LEMOV, que a gente precisa usar na sala. Então, aí, como a gente já usa isso aqui, a gente só alinhou. Por quê? Essas coisas a gente já faz no material. Então, o livro, ele veio para alinhar. A gente usa a técnica, mas a gente não sabia o número. Então, com o livro, deu para alinhar direitinho e ajustar. Então, na minha parte de ciências, eu acho que o dia que mais contribuí foi esse, da troca mesmo do que fazer no praticando, da aula de práticas. Porque na minha turma, por exemplo, é muita gente da PEI. Então, todo mundo tem as práticas experimentais, todo mundo quer poder fazer o aluno ele falar através da experiência, não ele falar o que está ali no material, mas o que você entendeu dessa experiência? O que aconteceu aqui? Afundou por quê? Por que você trouxe esse daqui? Esse daqui é madeira. Por que não afundou a madeira? Para ele construir isso. Então, o que eu observei naquela aula é que o protagonista acabou sendo o aluno. Por quê? O papel não vai afundar porque ele está de cabeça para baixo. Então, aquele conhecimento foi dele. Esse daqui não afunda porque a densidade dele é maior. Então, eu pude perceber isso. Deu para ter uma troca, bastante gente usou. Foi isso. Para mim, acho que foi a aula mais marcante, assim, que deu para a gente participar mesmo. Parabéns, olha que bacana, Multiplica chegando lá na ponta, no protagonista. É uma situação assim que eu trabalho bastante, que eu gosto muito, porque nós sempre falamos que o aluno é o protagonista da aprendizagem. Porém, para mim, particularmente, o protagonista também está aqui, ó. Esse é o quadro de protagonistas mais importante, porque quando ele está, da forma que ele está, absorvendo conhecimento no Multiplica, olha o que acontece. Quem é que sai ganhando? É o nosso aluno. Então, bacana, que depoimento bacana. Mais alguém gostaria de falar? Perfeito, vamos lá, Pro. Também, o que eu repliquei em sala foi uma aula de ciências também. Eu estava em transição entre orientação de estudo e regente, e aí estava com práticas experimentais de ciências. E aí a gente pegou, estava todo o conteúdo lá conversando a respeito das ciências, e eu trouxe para minha sala o quê? O meio ambiente. O ambiente para a gente estudar, que era o tema lá que eu estava estudando sobre as diversidades e tudo mais. Aí eu trouxe para práticas experimentais, eles olharem e visitarem o ambiente escolar. E aí fazer a separação do que tinha, fotografar, olhar, observar os bichos, as plantas, observar o ambiente escolar, onde tinha lixo, onde não tinha lixo. Eles andaram pela escola, tanto dentro quanto fora, corredores, cozinha. Então a gente fez essa prática com eles em ciência. Eu amo ciências e práticas, então a gente aproveitou a trazer para isso, prática experimental, e depois trazer para a sala de aula e eles listarem o que foi. Eles foram falando, eles foram protagonistas da vivência deles, né? Que é o Todos Juntos, do LEMOV. Então, todos juntos andando pela escola e observando. E na prática, em sala de aula, a gente aplicou isso. Todos juntos. E aí?
o Vire e Converse, né? Todos juntos lá. Então, tia, eu vi uma joaninha. Eu vi um pé de laranja, um pé de mexerica. Então, eles falaram, professor, tem lixo também. Então, eu já fui ticando e selecionando, listando o que tinha na escola, o que eles observaram de coisas boas e coisas ruins. E o que a gente poderia melhorar com isso no nosso ambiente escolar. Então, isso ajudou demais na minha prática de ciência. Muito bom, olha que bacana as contribuições, né? Nós estamos assim encerrando e aí eu gostaria assim que vocês deixassem uma mensagem, porque vocês sabem que o Multiplica é um programa e é um programa que veio para ficar. Essa é a intenção do nosso secretário, não é verdade? Da Secretaria da Educação. Então eu entendo assim, de fato ele é muito importante. Que mensagem vocês deixariam para os novos PMs ou para os cursistas ou para quem gostaria de estar no programa? Que mensagem que vocês poderiam estar levando a eles? Quem gostaria de falar? Quem não falou nada ainda? Quem não falou nada ainda? Boa tarde, meu nome é Neia. A mensagem que eu deixo assim persista, não desista nunca, nem dos nossos alunos, nem de multiplicar as atividades. Eu aprendi muito com os colegas aqui, porque eu venho do Fundamental 2, né? Faz pouco tempo que eu estou aqui no ATAEL. Fundamental 1. Amo estar aqui com essas crianças maravilhosas. São crianças que, nossa, enchem o coração da gente de alegria. Quando você vê que você está multiplicando as atividades, eles estão assim, só progridem. Eu amo essas crianças daqui. E voltando só um pouquinho ao assunto do Multiplica, eu queria falar que essa semana eu multipliquei uma atividade até do professor Mirim, de uma professora que está em outra escola. Não está conosco aqui, que foi do aluno da sala da Esther, a nossa colega ali, Gabriel. Gente, eu quase me emocionei tanto que eu falar a verdade, eu quase chorei quando eu vi ele multiplicando, sendo o professor Mirim ali, nota 10. Eu gravei, filmei tudo certinho. O professor Mirim é um projeto daqui da escola. A gente multiplica, isso, nós levamos para o Multiplica, eles têm até crachá. Olha que Ele explicou maravilhosamente bem o assunto, que era sobre os combinados da sala, né? Aí eu montei o PPT, coloquei lá para ele e ele desenvolveu muito bem, muitíssimo bem. Que é a aula invertida, né? É a aula invertida. Porque, na verdade, o Gabriel, uma estudante de Gabriel, é uma estudante de Gabriel, porém, tem muitos alunos que o que eu faço é a sala invertida. Eles que, assim que eu aplico a atividade, porém, eles explicam na lousa para os demais. E já é uma atividade assim, vamos dizer, é uma rotina já. Então, são quase todos, viu? Tá faltando pouquinhos aí. Muito feliz por todos esses depoimentos. A senhora quer completar mais alguma coisa, professora? É assim, eu falo assim, não desistam, persistam. O curso é maravilhoso, a gente aprende muito com os outros professores. A gente procura também incentivar os outros, né? Sempre estar aprendendo mais, fazendo cursos. Aprendi muito com os cursos do Centro de Mídias também. E é isso. Que bacana, né? Então, nós podemos, assim, dar por encerrada essa nossa roda de conversa, esse momento de apresentação de vocês sobre o programa. Quero agradecê-las imensamente, porque eu achei, assim, né, importante não ficarmos no anonimato, sabendo que a escola tem toda essa movimentação. E esse projeto que vocês estão falando, que é do Multiplica Mirim aqui dentro da escola, vai ficar para um outro momento que vocês vão me contar depois. Combinado? Então tá bom. Então é isso, professoras, muito obrigada. E, por favor,
continuem no programa, compartilhem do mesmo pensamento da professora, perseverar. Eu entendo que nós aprendemos, o nosso aluno aprende, todos aprendem, né? Enriquecemos a nossa prática, ok? Muito obrigada a todos. Tchau! Olá, amores, professores. Vocês sabem que a gente estava aqui numa roda de conversa com os professores cursistas da nossa escola Tael e nós estamos continuando com um novo grupo da escola Tael, que também tem participado bastante nas nossas formações do Multiplica São Paulo. Então agora aqui dando seguindo o caminho, eu gostaria de saber entre nós, claro que aí vocês se identifiquem, falem o nome de vocês, eu gostaria de saber quem mais gostaria de falar a respeito de como foi essa expectativa de se inscrever no programa. Quem gostaria? Boa tarde, eu sou a professora Fabiana, leciono Educação Física e a minha expectativa para o programa foi de continuar aprendendo, né? Me atualizando, conhecendo as novas técnicas aí abordadas e também estudando, me aprofundando mais no material digital. Bacana. Isso mesmo. Alguém mais gostaria de falar das expectativas? Tem assim alguma coisa, um acréscimo? Começou negativo e depois foi assim avançando e ficou positivo ou tranquilo? Quer falar, Pro? Então, eu sou Cleidineia, eu dou aula no primeiro ano, na Tael, na escola Tael. E, a princípio, eu achei que eu não iria tirar muito proveito. Por quê? Porque eu me inseri num grupo de 4º e 5º ano. Então, aí eu fiquei um pouco apreensiva. Falei assim, será que vai ser proveitoso para mim? Será que não vai? E aí, eu passei a pensar da seguinte forma: bom, já que eu estou fazendo, eu vou tentar sugar o máximo que eu puder e ver o que dá para estar adaptando, né, para a minha realidade da sala de aula também. Então, teve uma aula que eu achei bem interessante, que foi sobre a resolução de problemas, né? E ali na aula a professora estava falando, a formadora falava sobre letramento matemático. E ela falou um ponto que eu achei muito legal, né, que deu para eu estar utilizando até, né, de que para que os alunos eles possam entender uma operação, então não é legal nós estarmos transmitindo a operação pela operação apenas. E aí seria bom estar inserindo ali aquela operação em um ambiente de discussão, para poder estar estimulando eles a conversarem, a estarem falando. E por dentro daquela operação dá para tirar até para estar fazendo uma situação problema. Então, eu procurei estar utilizando isso na sala de aula. Aí um texto que nós estamos trabalhando ali naquele dia, por exemplo, eu trabalhei a cantiga da Terezinha de Jesus. Aí tinha lá, da laranja, quero um bom. E aí, eu passei lá na lousa, a operação de adição. Ah, mas só operação de adição, isso não vai estimular eles. Olha, gente, vamos imaginar. Então, criar uma história em volta daquela operação. Né? Vamos imaginar, olha, vamos supor que a Terezinha, ela ganhou ali 17 laranjas. Né? E depois, apodreceram 5 laranjas. E aí? Quantas será que ficaram? Vamos colocar aqui. E anotando, sabe? E várias operações criadas dentro de um contexto, dentro de uma história, né? E além disso também, utilizando material concreto, que isso foi também, né, transmitido ali pela formadora, que seria muito interessante utilizar um material concreto. Então, eles contando com tampinhas, com lápis de cor. E tudo bem que se
fosse por uma série de 4º e 5º ano, seria bem diferente, né? Ia ter lá escrito a resolução do problema, a situação problema e depois a resolução. Só que como é 1º ano, então eu preferi estar estimulando mesmo na oralidade, né? Tá fazendo isso na oralidade com eles e registro das operações. E foi muito legal, né? Deu super certo. E aí eu procuro assim para tá tirando pleno proveito, sempre tá vendo o que dá para estar aproveitando na minha sala. Bacana, professora. Olha, então, já aproveitando o gancho da professora, que ela já falou a respeito das boas práticas, né? Da movimentação que vocês estão fazendo, como multiplica dentro da sala de aula. Então, quem mais gostaria de falar que tem uma contribuição, que aconteceu uma ação, o que o programa, diante das pautas formativas que vocês já viveram há praticamente 2 meses e 1 semana, né? Porque vocês estão na 8ª pauta, né? Não é isso? Então, nesse sentido, o que vocês mais gostariam de falar? Que alguém teve uma ação diferente da professora em relação à matemática ou alguma situação? Tem alguém? Bruno, professor Bruno, vamos lá. Boa tarde, eu sou o professor Bruno, eu sou professor referência do 4º ano aqui no ATAEL. As pautas formativas, ela tem engrandecido muito as nossas aulas. O encontro 6 falava sobre fábula e a professora ela deixou um questionamento para nós, né, na aula. Vocês sabem quem foi o primeiro escritor de fábula? De onde ele veio? Por que ele escreveu? Qual era o intuito dele? E ninguém respondeu. E ela falou assim, foi Esopo. Por que antes de passar a fábula você não mostra para as crianças quem foi ele, por que ele fez? E eu fiz isso com a minha sala. Nós viemos aqui para a sala 10. Primeiro eu pedi para eles pesquisarem em casa, e quem não tinha acesso à internet, nós pesquisamos aqui. Nós viemos aqui para a sala 10, eles pesquisaram quem foi Esopo, né? Ele viveu no século 6 a.C., ele era escravo, ele era uma pessoa muito educada, muito gentil, então ele falava para as pessoas aquelas fábulas, ele nem sequer escreveu. É uma coisa tão antiga que foi passada de século em século, que muitos séculos depois alguém escreveu. Então, assim, foi muito rico eles conhecerem quem foi Esopo, para produzirem e reescreverem as fábulas desse homem que engrandeceu tanto a nossa literatura. Foi muito rico. Nossa, quanta coisa boa que o Multiplica está deixando aqui na Escola ATAEL, né? Alguém teria mais alguma colocação, alguma ação? Pro, fique à vontade. Boa tarde, meu nome é Marilene, sou professora do 5º ano, né? As pautas formativas do Multiplica enriqueceram muito, né? No sentido da troca de experiências, né? Assim como a Pro, eu sou professora do 5º ano, porém eu estava na sala do Multiplica de 1º a 3º ano, então já na contramão do que foi a professora. E assim, para mim foi algo novo também. Apesar de ver aqui as minhas colegas sempre, né, nas formações sobre alfabetização de 1º a 3º ano, eu pude vivenciar algumas experiências novas, né, com os colegas lá na sala. Então, de um outro olhar, de saber que muitas vezes o aluno que chega no 5º ano, que lá no 1º ano, no 2º ano, ele não se interessava muito por leitura, mas quando ele chega no 5º ano, que muitas vezes o gênero é algo que chama a atenção dele, ele passa a ter o gosto pela leitura, né? E isso foi muito enriquecedor. Assim, uma das pautas que eu usei muito assim na minha sala foi a pauta de língua portuguesa, que falava exatamente sobre como usar esse material digital com aluno de 1º a 3º ano, que eu não tinha visão, né? Nossa, eu falava, deve ser muito diferente, né? Porque no 5º ano você coloca lá, o aluno acompanha, e aí eu consegui ouvir um pouco das minhas colegas na turma lá, e pegar essas experiências para mim. E teve uma aula de história, né, sobre os antepassados, né, que eu acabei usando um pouco na minha aula. Por quê? Como eu estou trabalhando contos de assombração, e uma das pautas de história era
herança, então eu pedi para eles trazerem um pouco dessa herança histórica sobre contos de assombração que eles tinham na família, né? Então, o que o vô contava, o que o pai contou, e aí eu consegui fazer um elo entre as duas aulas e poder usar dentro da minha sala de aula. Foi muito enriquecedor. Que bacana, professora. Mais alguém gostaria de colocar? A professora quer deixar uma mensagem, por favor? Eu sou a professora Ediane, né? Eu estava no quarto ano como professora da sala e com a professora do Multiplica eu vi uma aula que ela passou para a gente, uma formação, e eu já tinha dado essa aula. E eu gostei muito porque da forma que ela passou para a gente foi a forma que eu consegui passar para os alunos, né? E eu quero parabenizar a professora lá que é do curso, né? Ela é uma professora que estimula bastante gente, né? A gente chega cansado porque eu estou fora do meu horário, então é bem cansativa, né? Porque eu estou com ela junto também. Mas ela é uma professora que deixa a gente tão à vontade assim na explicação que a gente quer ficar ali, sabe? Então eu quero parabenizar ela, é a Jéssica, tá bom? Manda meus abraços para ela. Chegará até ela. Muito obrigada. Que bacana esse movimento. E eu entendo que para concluir a nossa roda de conversa, nada mais justo de que nós também ouvirmos um pouquinho a mensagem da equipe gestora, diretora Kelly, ou da vice-diretora, ou as duas, se o nosso tempo permitir, que eu acho bacana, para contribuir, pelo menos, deixando uma boa mensagem para quem está chegando. Sabe por quê? Porque elas também são cursistas do programa Multiplica. Vamos lá, diretora Kelly e vice-diretora Viviane. Onde a gente começa? Vamos lá, quem? A diretora. Então vamos lá. Eu sou Kelly, sou diretora do ATAEL desde o final de 2020, né? E a escola já tem muito, assim, quando eu cheguei à escola já tinha essa cultura de estudo, de implementação, de tudo aquilo que é estudado, né? E o que a gente percebe? A gente percebeu no Multiplicar uma grande adesão dos professores. Isso mostra, né, como a gente percebe, assim, todos os professores, todo mundo no mesmo barco. Porque se a gente não tiver esse engajamento, a escola não anda como ela deveria. E a gente tem esse engajamento, assim, eu só tenho a agradecer a todos da nossa equipe. O compromisso dos professores e esse brilho no olhar. Porque a gente vê quando a gente entra na sala de aula, a gente vê aqui quando os professores falam que estão fazendo o curso, quando de repente o curso não é exatamente da mesma série que eles estão, mas eles conseguem fazer todas as adaptações. Quando a gente entra na sala de aula, porque a gente também faz o curso, né? A gente entra para a gente poder fazer o apoio, e o papel da gestão é exatamente esse, de apoio e de suporte. E como a gente é bem recebido em todas as orientações que a gente faz. Então, eu só tenho a agradecer, falar para todo mundo que vale muito a pena, como as meninas falaram assim, que às vezes elas fazem fora do horário de serviço, e isso também é uma demonstração de como elas acreditam no nosso trabalho. Porque não basta a gente estar aqui e trabalhar, a gente tem que acreditar. Se a gente não acreditar no que a gente faz, o resultado nunca é o mesmo. Quando a gente acredita, a gente vê o brilho no olhar dos professores e a gente vê o brilho no olhar de cada criança quando sai daqui. Obrigada. Vice-diretora, você quer dar uma palavra, quer deixar uma mensagem? Vamos lá? Olá para todas, sou a Viviane, sou a vice-diretora do ATAEL. Eu estou aqui com a Kelly, né, nessa jornada desde o início de 2021. E é isso, a gente está aqui lutando todos os dias, né? E eu estou fazendo o curso do Multiplica e eu quero salientar aqui, né, que eu tentei para fazer esse curso, porque eu passei por 5, né, grupos, porque o meu grupo foi desmembrado 2 vezes, então, assim, resiliência, né, eu tentei, todo... Exatamente. Estou aqui, gosto muito do curso, eu acho que é muito bom, a gente tem que estar sempre preparado. Formação, para nós, é tudo. Para nós, gestores, para os professores, nós estamos em constante aprendizado. E todos nós estamos aqui para aprender e aprendemos com todos os dias. Então é isso, gente. Obrigada.
Olha que bacana, né? Muito obrigada. Eu só tenho também a agradecer, porque a escola está assim de portas abertas. Isso que foi bacana. Então, encerramos aqui a nossa roda de conversa. Eu deixo assim o meu forte abraço a todos os professores. Agradeço também a participação da CGP Eliane, que promoveu esse momento aqui, claro, o professor Wagner, que contribuiu aqui com a tecnologia, né, com a gravação, com o som. Muito obrigada mesmo, viu? E, olha, espero todos lá novamente na segunda edição, no segundo semestre, se não como cursistas, como multiplicadores, né? Acredito que já tenham feito as vossas inscrições e, ó, finalizado, hein? 100% finalizado, tá bom? Um grande abraço para vocês e bora multiplicar, tá bom? Tchau!